Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, representando o Grupo Espírita de Djalma Farias, a pedido do nosso irmão Marcos, atendendo o convite de Tereza e de Jorge, né, com um grande desafio, né, trazer a vocês um dos capítulos que nós achamos, eu pessoalmente acho, um dos capítulos mais difíceis do Evangelho de Jesus, da passagem do amar os vossos inimigos. É difícil, em muitos momentos, a gente conceber algo tão peculiar, né? Porque, primeiro, nós não temos um único significado para a palavra amar. Ele tem inúmeros significados. O que seria amar, no primeiro momento? E nesse contexto eu queria convidá-los exatamente a tentar entender o que é amar. A palavra amar, ela é uma força que motiva a necessidade de proteção de quem ama e pode se manifestar de diferentes formas. Aqui estão apenas algumas dessas formas. Existe o amor materno, o amor paterno, né? A recíproca, que é o amor filial, dos filhos para com os pais. Existe o amor entre irmãos, o amor físico, que é o eros, né? O amor platônico, aquele idealizado como o amor das paixões. O amor à vida, aquele dom, aquela dádiva que Deus nos deu, né? E que nós a amamos. O amor pela natureza e pelos animais, ou seja, aquela vontade de cuidar dos animais, de cuidar da natureza. Existe também o amor próprio, que esse é um dos primeiros sentimentos que nós temos. Como é que nós podemos amar alguém se nós não tivermos amor próprio? Então, como é que eu vou poder me despojar de tudo que eu tenho, inclusive da minha vida, para amar alguém? Praticamente isso é inexistente. Existe o amor altruísta, que é exatamente o amor onde você pode se sacrificar, sacrificando determinadas condições de sua vida em prol de alguém que você tanto ama. Então, aquela de soldados que estão em campo de batalha, que se arriscam para salvar inúmeras vítimas ou reféns. Ele não pensa na vida dele. Aquele do pai que, ao ver o filho em situação de perigo, ele se arrisca em buscá-lo ao mar para tentar salvá-lo, mesmo que ele venha a perecer. E existe o amor fraternal. É aquele amor puro, de irmão para irmão, independente de serem consanguíneos ou não. Amor um pelo outro. Existe o amor ágape, que é o amor a Deus. Aquele sentimento que nós temos de adoração a Deus. Então, existem inúmeras formas de amor. Etimologicamente, como se diz, o amor é justamente aquilo que nos dá o significado, nos dá o sentido de afeição, de cuidar, de paixão, de benevolência, né? Aquele interesse que nós temos que é muito maior do que nós. O amor provoca entusiasmo por algo ou interesse em fazer o bem, ou cuidar de alguém, ou cuidar de algo. Nós podemos ter amor por nossa profissão. Há quem ame ser médico, quem tem o dom e gosta de salvar vidas. Ele ama, apesar de todas as dificuldades. O professor que ama o ofício de ensinar, que está ali todos os dias, né? O padre que ama a sua paróquia, que ama fazer sua missa, cuidar dos seus, digamos assim, do seu rebanho, né? E o amor a Deus, ou amor a Cristo, denota exatamente a ligação do caráter religioso, que foi aquele que eu citei a vocês, que é o amor ágape. Então, existe uma quantidade muito grande, muito significados para a palavra amor. Mas qual dessas formas de amar Jesus
estava falando quando ele pede para que nós amemos os nossos inimigos. É isso que a gente precisa entender antes de cegamente ouvirmos a palavra que está escrita no Evangelho e cair em campo para fazer cegamente aquilo que Jesus nos ensinou. E pode ser que seja até mais simples do que nós inicialmente venhamos a pensar que seja, né? Até porque, até agora, nós só definimos, nós só qualificamos a palavra amar. E para nós, o que significaria a palavra inimigo? O que é um inimigo para nós? O que seria para nós uma pessoa que você consideraria inimigo? Eu sei que é um pouco desagradável, mas eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Eu queria que nesse momento vocês pensassem a primeira pessoa que viesse à sua mente quando eu falar a palavra inimigo. E vocês memorizassem essa pessoa. Ok? Tá. Vamos ver o que significa inimigo? Inimigo, exatamente, no primeiro significado de um adjetivo, é aquele que se encontra em oposição a nós. Se mostra hostil, contrário, funesto e adverso. Temos também o significado que é aquele que milita em campo contrário. Temos também o terceiro significado, que é relativo a pertencer a grupo oposto. É também o substantivo masculino, que significa que o indivíduo que tem ódio ao outro, ou que ele é antagônico e hostil. Pode ser também um adversário militar, se você está num campo de batalha. Ou um cidadão de um país beligerante, que não é simpático. Pode ser um adversário político, ideológico ou religioso. Ou até mesmo aquele que sente aversão ou é averso a algo que lhe é comum, que lhe é natural. É aquele que se opõe a algo que você pensa, ou que você gosta, ou que você tem. E por último, o diabo. Será que essa pessoa que você pensou se enquadra em algum dessas classificações? Será que ela preenche algum desses requisitos? Não respondam. A gente passa a ler agora exatamente o que diz o Evangelho. Pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito. Amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e vira chuva sobre os justos e injustos. Porque, se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Nada fazem também como os gentis, assim como os gentis? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrarás nos reinos dos céus. Quando Mateus escreve isso, e ele fala de amar os vossos inimigos, a princípio nos parece algo muito difícil. Mas quando a gente procura exatamente enquadrar o nosso inimigo aqui dentro, nós vemos que os nossos inimigos não são tão inimigos assim, como nós podíamos pensar no primeiro momento. Então,
essa forma de pensar, de interpretar, que o Espiritismo nos traz como uma forma libertadora de entender as palavras do Cristo, uma forma, um ferramental que Ele nos dá para que nós possamos tornar a nossa vida ou nossa jornada um pouco mais fácil, é que nos permite compreender e ganhar energia para progredir e seguir em frente. E aí agora eu pergunto a vocês, temos mesmo o dever de perdoar? Será que nós temos o dever de perdoar nossos inimigos? Ou de amar nossos inimigos? É um dever? Perdoar não é dever. É aí que está a máxima da doutrina. Quando o amor aos inimigos não vos representar como algo dificultoso, compulsório, que seja um dever, né? É claro que não temos a menor garantia de que vamos amar os inimigos. Ou seja, enquanto aquilo for um dever, perdoar, amar o inimigo, enquanto você entender isso como um dever, isso não terá garantia alguma de que você perenemente o perdoará ou amará. Por que eu estou falando muito de perdão? Porque a maioria das vezes em que nós entendemos a situação em que temos o inimigo, o nosso contato com ele simplesmente é de algum sentimento que nos magoa, que nos fere, né? Então, o que diz o teólogo Humberto Roder é exatamente isso. Enquanto esse sentimento de amá-lo ou perdoá-lo for simplesmente um dever, nós não temos a garantia de que estaremos amando. Porque se conseguirmos fazer isso hoje, não teremos a garantia que amanhã nós teremos essa mesma forma de ver as coisas. Se ele nos ferir novamente, por exemplo. Então, amar o inimigo tem que ser um desejo e não um dever. Você tem que ter intimamente isso. Quando você ama uma pessoa, um marido, mulher, filho, esposa, você procura fazer sempre o melhor por ela. Procura cuidá-lo, procura tê-lo. Geralmente uma pessoa se torna mais, digamos assim, afável, mais agradável quando está amando. Porque quando você começa a amar alguém e a ver constantemente, e constantemente você tem a necessidade de cuidar e dar o melhor de si a ela, você passa a incorporar aquele melhor em si. Então você começa a tornar aquilo uma constante na sua vida. Então a partir do momento que você quebra, tem a vontade, o desejo de amar o próximo, de amar o inimigo, aquele desejo vai fazer com que você não veja mais nos seus outros potenciais inimigos aquela figura tão nefasta que lhe magoou, que lhe ofendeu. Então, para que isso aconteça, ela tem que ser um resultado de algo muito íntimo, algo que venha de dentro. Porque não adianta você querer, a partir de hoje, sair pelaquela porta e dizer, não tenho mais inimigos na minha vida. Agora, todos estão perdoados. E primeiro olhar torto, ou a primeira cara feia que essa pessoa fizer para você, ou ao você estender a mão para ele, ele não entender e simplesmente der as costas, você vai começar a se questionar, será que eu fiz certo? Ele não me deu a mínima. E isso a gente também vai ver hoje. Uma frase que me chama muito a atenção. Vocês vão dizer o que é que tem a ver Sun Tzu com a arte da guerra. Trazer para cá uma frase dele. A suprema arte da guerra
é derrotar o inimigo sem lutar. Até um dos maiores generais chineses, um dos maiores generais do mundo, ele preferia não lutar com o inimigo. Ele preferia se confrontar através do diálogo, da negociação, da conversa. Porque ele sabia que as perdas que ele teria ao confrontar, ao enfrentá-lo, seria muito grande, não só para ele, mas para os seguidores, para aqueles soldados que o seguiam. Então, se até um general militar pensa que enfrentar o inimigo é desgastante, por que nós não passamos a imaginar dessa forma? Por que nós não vamos buscar uma forma melhor de tratar os nossos inimigos? E aí eu tenho uma pergunta a vocês. Onde será que está na realidade o nosso inimigo? Eu gosto muito dessa figura. Essa figura, não sei se vocês estão vendo, é uma estátua, né? Vocês estão vendo aí um tigre, né? E em cima você está vendo um homem. Na verdade, não é um monge, né? Ela representa exatamente a figura quando o monge domando o tigre. O tigre é a simbologia das forças que você tem dentro de si. Então, a partir do momento que você consegue domar essas forças que tem dentro de você, que vão, essa agressividade, essa energia que você, de certo modo, teria para colocar para fora de uma maneira não adequada, né? Você começa a canalizar, a partir do momento que você começa a se domar, você realmente começa a sua reforma íntima e você vai começar a trazer bons frutos. Então, e muitas vezes, o inimigo está dentro de nós, como ele disse. Teu nome? Como? Pereira? Você pode me dar um abraço? Pereira, você pode me dar essa moeda de R$1 que está na sua mão? Não, mas eu quero a que está na sua mão. Não, mas você não me deu, você está me enganando. Exatamente. A gente não pode exigir dos outros, ou esperar dos outros o que ele não pode nos dar. Se a gente espera das pessoas algo que ela não pode nos dar, ela frustra nossas expectativas. E nós começamos a criar algo dentro de nós e começamos a nos magoar sem ele ter feito nada. E muitas vezes assim começa a nascer um inimigo. Não é verdade? Até na própria família. E geralmente nas reuniões de família, né? Quando está todo mundo feliz, alguém fala aquela coisinha que a gente não quer ouvir, né? Aquela coisinha que a gente não precisava ouvir até aquele momento. E aí começa. Na próxima você já não vai. Não, porque fulano vai, eu não vou, né? Não, porque se fulano soltar uma gracinha, eu vou me esquentar, eu não vou me conter, né? E aí começa todo o processo. Então, eu acho essa imagem muito significativa, né? Vamos a seguir. Dominando a si mesmo. O mal que eu faço, ou procuro fazer a outra pessoa, atinge, em primeiro lugar, a mim mesmo e fere a quem o faz de modo muito mais grave do que possa ferir a quem é ferido. Então, quando eu faço mal a alguém, antes de fazê-lo, eu estou fazendo a mim, né? Se a gente imaginar, o que entra do homem não o torna impuro, mas o que sai do homem, sim, o torna impuro. Não é o que nós ouvimos, não é o que nós vemos, mas sim o que nós externamos que nos torna impuros.
Por isso precisamos nos domar. Por isso precisamos conter aquele tigre interior. O mal que os outros me fazem não me faz mal, porque não me faz mal. Ou seja, o mal que os outros fazem não me faz mal. O contrário seria deixar de fazer o bem, porque não me torna mal. Antes que o mal faça mal a outros, já fez mal ao malfeitor, porque o fez mal. Tá? Não é certo que o sujeito seja atingido pelo meu mal, mas é absolutamente certo que o sujeito é atingido por ele. Humberto Rode, ele tem um livro chamado Sermão da Montanha, por incrível que pareça, escrito em 1960, se eu não me engano. Ele é teólogo, filósofo, é catarinense. E ele desseca vários pontos. Na verdade, ele desseca todo o Sermão da Montanha. E a forma com que ele transmite isso para a gente é de uma espiritualidade tão grande que, independente dele ser teólogo, filósofo, ele se encaixa totalmente com a nossa filosofia. Por isso essas citações. Não foi à toa que elas vieram para cá. Tá? Então ficou claro? O mal que nós fazemos aos outros, primeiro nos faz mal. E nos torna mal pessoas. Ele também propõe algo interessante. Ele propõe uma régua da matemática cósmica, que eu achei muito, muito, muito interessante. Ele diz que é o momento que eu vibro negativamente, em que eu sinto aversão àquela pessoa que eu, de certo modo, eu não tenho o meu inimigo, por assim dizer. Se eu odeio a quem me odeia, eu acrescento negativo ao negativo, aumentando assim as trevas no mundo. Ou seja, as energias começam a se somar. Então, se alguém não tem aquela afeição por mim e eu retribuo do mesmo jeito, aquela energia vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. E o resultado disso é sempre negativo. Não há como fugir desse ciclo. Se eu deixo de odiar alguém, né, a quem me odeia, não aumento os fatores negativos, mas também eu não destruo as trevas. Se eu sou indiferente a quem me odeia, eu posso não estar me contaminando, mas eu não estou contribuindo nada para a relação. Eu não estou melhorando. Eu não estou fazendo nada a favor. Eu estou apenas me isolando. Mas eu ainda continuo recebendo aquela carga negativa, aquelas energias negativas. Né? Então tudo se mantém no status quo. Tudo se mantém imutável. Se eu amo a quem me odeia, eu neutralizo o negativo do meu inimigo com o meu positivo. E eu elimino exatamente as trevas com a vitória da luz. Não existe escuro se houver uma luz. Por menor que seja. Você está num quarto escuro, mas você acendeu um fósforo, você ligou uma lanterna, acendeu a lâmpada, a treva se apaga, se acaba. Você pode não ter uma iluminação perfeita, mas ali já deixou de existir trevas. Existe uma luz tênue, mas existe. Do mesmo jeito que o único modo eficiente de tornar um mundo melhor é substituir as trevas negativas do ódio pela luz positiva do amor. E aí vem a questão: será que eu me doando, eu fazendo com que aquela pessoa ou aquela criatura, né, que eu digo odiar, eu começando a amá-la, ou começando a não sentir já não, aquele ódio, aquela recíproca, aquela troca de energia de forma desejável, do coração, eu já não estaria melhorando alguma coisa? A gente estaria voltando
para essa situação, mas seria um ponto de partida. A gente não precisa logo pular para esse estágio. A gente pode começar por esse. Mas que a gente use esse tempo aqui, em que nós estamos nos neutralizando, para tentar virar isso daí. Virar esse sentimento. Porque, como nós exemplificamos aqui, não podemos ter grandes expectativas a quem nós consideramos de inimigos. Por outro lado, se nós começarmos a tecer por ele uma certa benevolência, começarmos a orar por ele e pedir a Deus para nos dar força, para nos dar energia, para superar, não para evitar, mas para suplantar essa situação, será que nós não conseguiríamos ter melhores condições para poder tornar essa situação diferente? E chegar, quiçá, a esse ponto de criarmos um ciclo que nos permita evoluir sentimentalmente, trazer aquele inimigo, torná-lo amigo de uma forma natural, porque nós também temos que nos colocar do lado dele. Se nós não confiamos nele, como é que nós iremos amá-lo? Mas será que ele confia na gente também? Qual foi a demonstração de carinho, de afeto, de confiança que nós demos para que ele possa acreditar em nós? Um simples sorriso não vai resolver, porque há toda aquela desconfiança. Você tem que provar, ou tem que demonstrar para ele que aquilo é algo que é natural seu. Você não está só na fachada, você não está realizando, fazendo aquilo dali, como que se diz, da boca para fora. Você está fazendo do seu coração. Mas não precisa ser aquele amor filial, não precisa ser aquele amor altruísta, não precisa ser aquele amor ágape. Pode ser um amor fraterno, um amor de irmão. Porque independente de quem ele quer que seja, ele é filho de Deus como nós. E se ele está ali na nossa vida, naquele momento, quem sabe não foi colocado ali como uma oportunidade de melhoria para nós. Então, eu costumo dizer uma coisa que algumas pessoas não gostam. Eu costumo dizer que o ser humano, tudo que nós fazemos é por interesse. Isso choca. Poxa, mas se eu gosto de uma pessoa e faço bem a ela, não tenho interesse nenhum, eu quero vê-la alegre. Mas a alegria dela lhe alegra. Então você tem interesse na sua alegria, você quer se sentir bem. Você não espera retorno, mas quando ele vem, ele agrada. Então, se você trabalha com o objetivo de resgatar, de fazer aquele desejo mudar dentro de você, você também está querendo o bem daquela pessoa. Mas, por outro lado, você está querendo viver bem, porque você não quer ter aquela pessoa com pensamentos negativos em você. Você não quer ter aquela pessoa vibrando numa frequência que lhe desagrada. Realmente existem pessoas que quando você chega perto, você não sente aquela vibração boa, né? Mas a gente também não pode dizer que a culpa é totalmente dela, pode ser nossa. Quantos inimigos nós já fizemos em nossa jornada até chegarmos aqui, né? Quanta gente nós já magoamos em vidas passadas. Se nós formos nos encontrar todos eles numa vida só, certamente nós não conseguiríamos superar isso daí, né? Graças a Deus existe o véu do esquecimento. Porque se nós imaginássemos ou pensássemos em que nós já fomos em vidas passadas, eu acho que nós enlouqueceríamos. A evolução ela é natural. E a oportunidade de você se defrontar com o inimigo e se reconciliar é exatamente a oportunidade que foi dada a você e a ele. Não exija que ele tenha o mesmo esclarecimento que você, ou a mesma
digamos assim, boa vontade de resgatar aquilo naquele momento. É importante termos em mente que nós, somos individualidades, somos espíritos. Temos a nossa obrigação com o coletivo, mas nós temos obrigação com nossa evolução também. Então nós temos a nossa consciência de que evoluir depende de nós e passa pela nossa reforma íntima. E um passo de cada vez. Se você não tem condição de sorrir para o seu inimigo, no primeiro momento, tenta se manter neutro. É só um convite, é uma escala, é uma régua. Tenta passar por esse estágio, tenta não agredi-lo, né? Mas, por favor, não fica só aqui. É difícil. Desafetos todos nós temos. E muitas vezes são momentâneos. E que nós é que não conseguimos fazer com que aquele tempo seja curto. Nós alongamos esse tempo. E nós perdemos tempo com isso. Nós não sabemos quanto mal isso faz a nós e a nossa evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu peguei três trechos de Allan Kardec, onde ele diz: o espírita sabe ainda que a morte sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do inimigo, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação e pode persegui-lo de uma existência para outra. É porque ficou com outra cor, desculpe. Ou seja, se nós imaginarmos que, ao morrermos, nós não estaremos livres do nosso inimigo, por que esperar encontrar ele do outro lado, em situações que nós não sabemos quais são, para nos reconciliarmos? Aqui nós sabemos quem ele é, onde está, e temos a visão material dele. Imagina se ele está do lado de lá e nós não o vemos. Ou se nós vamos também para lá e não vibramos na mesma faixa que ele. Eu acho que a coisa fica muito mais difícil, não é verdade? Então, se essa oportunidade foi dada agora, nós temos que imaginar que isso é permanente. Então, enquanto nós não saudarmos esse débito entre nossa relação, ele vai perdurar infinitas e infinitas encarnações, inúmeras e inúmeras encarnações. Se nós... É aquela história de não cuidarmos do nosso planeta. Nós só temos esse planeta para ficar. Nós vamos desencarnar e vamos voltar para ele. Se nós não cuidarmos e não conscientizarmos nossos filhos a cuidar do planeta, quando nós voltarmos vai estar muito pior. É exatamente isso que acontece com os nossos desafetos. Se nós não fizermos com que isso se resolva o quanto antes, formos, como se diz, empurrando com a barriga, a coisa vai ficando cada vez mais difícil. E nós vamos adiando cada vez mais esse resgate. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias. E como ele se pode fazer de um inimigo, um amigo, antes e depois da morte? Com o mau procedimento, ele se irrita. E é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. O nosso inimigo é, antes de tudo, uma criatura de Deus como nós. Embora ele tenha nos magoado, que ele tenha nos ferido, que ele tenha nos incomodado, independente da gravidade, Deus o ama do mesmo jeito que nos ama. Então ele é nosso irmão. Brigas de irmão acontecem. Mas brigas de irmãos, mais cedo ou mais tarde, elas são resolvidas em família. Tem
Tem situações típicas que a gente vê no dia a dia, né? Quantos pais não falam com outros por briga de criança? Quer um exemplo mais clássico do que isso? Porque uma criança brigou com um vizinho brigou com outro, os pais criaram aquela inimizade, surgiu daquele momento, e hoje em dia, as duas crianças são amigas inseparáveis, mas os pais não se falam. Por que isso? Então, são situações em que nós podemos evitar. São situações que nos levam a pensar que criança sabe negociar melhor que a gente. Porque criança não tem esses interesses pessoais. Ela pensa no todo, ela pensa no momento. E por que nós não aprendermos um pouco com ela? Com elas, no caso. Amai aos vossos inimigos não fica circunscrito a um círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei de solidariedade e fraternidades universais. Ora, se nós somos espíritas e temos um pouco mais de esclarecimento, por que nós mesmos não procuramos dar o pontapé inicial, procurar chegar mais próximo ou entender as razões dessa diversidade, desse relacionamento e darmos o primeiro passo para amar os nossos inimigos. Outro ponto que o capítulo 12 nos fala é com relação ao que nós fazemos ou que devemos fazer quando formos agredidos. É aquela parábola da face esquerda após a direita ser ferida. Quando Jesus disse isso, ele simplesmente não quis que nós fôssemos submissos. Ele apenas quis representar o sentido de que nós não devemos revidar aquilo que nos foi dado. Porque aquilo tinha ficado há 2000 anos atrás, com Moisés. E em 2000 anos, já se tinha o tempo em que as coisas já tinham mudado, já era hora de mudar. Na época de Moisés, a lei que Moisés trouxe foi a lei da justiça. E Cristo vinha trazendo a lei do amor. Então o que ele quis nos mostrar foi exatamente que, embora você não seja submisso, mas você não deve revidar. Até porque, a partir do momento que você não revida, você fragiliza o agressor, independente de como ele seja, de quem ele seja. A fragilidade do agressor, ela é dada no momento em que ele vê que ele não teve o retorno, porque do mesmo jeito que ele fez a agressão a você, ele também tem um interesse, ele está numa vibração que não é a vibração adequada. Então, se ele tem um interesse em ter o revide e não tem, ele vai parar de lhe agredir. Não sei se vocês lembram aquela brincadeira, hoje em dia é bullying, mas na nossa época de criança, colocar apelido que fulaninho não gostava. Enquanto fulaninho ficava irritado, todo mundo chamava ele pelo apelido. Quando fulaninho parava de se irritar, pronto. O pessoal parava de irritar. Por quê? Porque eles gostavam de ver exatamente o incômodo na criança, no amiguinho. Então é mais ou menos por aí. Tá? Isso daí nos mostra, mais uma vez, que se nós pensarmos ou nos colocarmos do lado do agressor ou do lado do inimigo, nosso inimigo, que nós possamos pensar como inimigo, nós vamos começar a entender as razões pelo qual ele fez aquilo. Uma coisa interessante que eu vi essa semana. Infortúnios acontecem. Qualquer um de nós está sujeito a um assalto, a um furto, etc. Mas aquele que lhe fez mal, aquele assaltante, que nem lhe conhece, ele é seu inimigo?
ele nem lhe conhece. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu não conheço e eu posso ser inimigo de alguém que eu não conheço? Na verdade, ele não é nosso inimigo. O inimigo dele é a sociedade, que colocou naquela situação. Então, você se colocar no lado da pessoa que aparenta ser seu desafeto, seu inimigo, ela é muito importante para esclarecer as suas ideias. Para, pelo menos, lhe dar condição ou alguma iluminação interior para que você possa tentar superar e fazer o que Cristo nos ensinou, ou que pelo menos Ele tentou nos ensinar, cabendo a nós aprender ou não. Tá? Bom, por conta desse tópico do Evangelho, eu pego mais uma vez Humberto Roder, onde ele nos propõe superar as nossas fronteiras. Né? Quando o homem consegue cruzar essa misteriosa fronteira do pequeno ego humano para o grande eu divino, então toda a vida dele se transforma e ilumina com afável força e claridade. Ele entra no novo céu e em uma nova terra. Ele passa a viver o seu céu aqui mesmo, aqui, agora e para sempre, e por toda parte. E o inferno não existe mais, em parte alguma. Então nada mais o entristece, o molesta, o ofende, o perturba. Ele está definitivamente liberto pela verdade, e essa libertação é a sua suprema felicidade. É a reforma íntima, é a nossa reforma íntima. A partir do momento em que nós mudamos internamente, que nós começamos a compreender que essas coisas que de certo modo nos incomodam, elas são pequenas perante tudo que nós já recebemos de Deus e perante toda a visão que nós podemos ter do mundo, tudo passa a nos incomodar menos. Né? É como aquela passagem de Cristo, quando ele diz que o jugo dele é leve. Mas você diz, poxa, mas ser bom é tão difícil, a gente sofre tanta injustiça. Mas é porque ele não esperava nada de ninguém. Ele foi crucificado e continuou nos amando. Porque ele não esperava de nós. Ele só queria passar a mensagem dele. Ele esperava que nós entendêssemos a mensagem e seguíssemos. Ele não tinha uma expectativa de ser idolatrado. Ele sabia que nós não tínhamos condição para isso naquele momento. Então, ele não criou aquelas expectativas. Ele aceitou tudo da forma que vinha. Então, quando ele diz que o jugo dele é leve, é que quando nós conseguimos entendê-lo e começamos a partilhar exatamente dos valores que o Cristo tem, tudo passa a ter uma simbologia mais leve para a gente na vida. A gente passa a se incomodar menos com os engarrafamentos. A gente passa a se incomodar menos com alguém que nos tranca no trânsito. Nós começamos a nos incomodar menos com aquela pessoa que fura a fila, que nos deixa esperando numa loja sem nos atender. Nós começamos a nos incomodar menos com várias coisas que acontecem no dia a dia e que, de certo modo, nos afeta em algum momento. Claro que seria muita pretensão nossa chegarmos a ser o 1% de Jesus, que Jesus é. Mas, com certeza, se nós colocarmos isso como objetivo, por que a gente não pode melhorar um pouco e tornar nossa vida mais leve? Eu estou sem relógio. Desculpa. Ah, tá. Tá ótimo. Então estou no tempo. Tá ótimo. Bom, com base em tudo isso que nós vimos, em tudo isso que nós conversamos sobre o capítulo 12, nas passagens do Evangelho, no que filósofos, generais militares, inúmeras personalidades ou figuras ou espíritos nos trouxeram,
vem o complemento do capítulo, que é exatamente a instrução dos espíritos, onde ele detalha atos, fatos e consequências que nos levam a pensar ou que estejam relacionadas exatamente a os nossos inimigos. A vingança, o ódio e o duelo. Acho que o último já está meio em desuso, né? Acho que duelo hoje em dia é uma prática tão... Primeiro que já se tornou... Por favor, é crime hediondo já? Não sei. Eu não sei, hoje já se tornou algo que... Pelo Facebook, né? Tá, é pela difamação, né? Perfeito. O nosso duelo interior, né? Então, essa questão hoje que nós vemos da vingança, ela se tornou cada vez mais sutil. E é importante que nós possamos entender que essa sutileza não está simplesmente relacionada à força, a poder, mas simplesmente a situações que nos expõem. E nós muitas vezes agimos com este impulso contra os nossos desafetos, muitas vezes sem pensar. Não é pela força bruta. Vou me vingar batendo, agredindo fisicamente. Mas existem formas sutis de agressão. E muitas vezes elas estão associadas aos nossos sentimentos ainda primitivos. Se nós não temos coragem, ou estamos em desvantagem física e de força com o adversário, muitas vezes nós o caluniamos, usamos o Facebook para difamá-lo, né? Excluímos do Facebook, né? Só excluir do Facebook hoje em dia, eu soube que é pior do que cortar uma relação, né? Eu vi essa semana que fulaninho acabou o namoro. Não, tudo acabou, teve uma DR e tal, não sei o quê. Ele excluiu ela do Facebook. Excluiu do Facebook. Isso é a maior vingança cibernética hoje, né? Social também. Pô, acabou o namoro, excluiu, pior ainda, não quer nem manter contato. A coisa ficou feia. Bom, então, a vingança, muitas vezes, ela é inconsciente. Um pensamento ruim voltado a alguém que nós não gostamos, ou só em imaginar aquela pessoa em situação de sofrimento, ela já gera uma energia que de certo modo, pode atingir aquela pessoa se ela estiver vibrando na mesma frequência que você. A mensagem foi mandada. Se ela estiver vibrando contra você, com certeza, e essa troca vai fazer mal a ela. Mas, como eu disse anteriormente, vai fazer mais mal a você. Então, cultivar a vingança, cultivar essa energia negativa para aquelas pessoas que, de certo modo, nós não temos as afeições, ou que nós chamamos aqui de inimigos, só vai nos prejudicar. Primeiro, porque se nós a atingirmos, nós já vamos estar prejudicados emocionalmente. Aquela energia já está impregnada em nós. E depois, você pode esperar o revide disso daí. Além de você perder uma grande oportunidade de estar se reconciliando naquela existência. E associado a isso está o cultivo do ódio, né? O ódio, que muita gente diz que é o contrário do amor, e na verdade há divergências, é aquele sentimento em que lhe traz uma vibração tão negativa, mas tão negativa, que para você sair dela, a força que você faz de superá-lo é extremamente maior do que a força que você faria para amar alguém. Porque do mesmo jeito que o amor, ele se irradia, ele se prolifera, ele frutifica, ele se expande, o ódio, ele tem um terreno muito mais fértil pela própria natureza e pelo mundo que nós vivemos, pela realidade que nós vivemos, pela situação material que nós vivemos.
Então, isso daí é algo que deve ser, de certo modo, rechaçado em qualquer momento, a qualquer hora. Quando você pensar, vamos imaginar que isso não existe. Isso é um convite. Tá? Porque aquilo muitas vezes te magoa muito mais do que a quem você odeia. Se ele estiver naquela situação que nós falamos de tanto faz, que estiver te neutralizando, aquilo pode prejudicá-lo ou não, ele não está nem aí. Mas a você, que emanou aquela energia e não teve um consumidor no final, aquilo vai voltar para você. Tá? Então, é esse sentimento que a gente deve evitar a todo momento. Então, só fazendo um resumo desses 3 pontos da instrução dos espíritos, que ele é bem mais extenso, todos esses atos remetem o homem à condição mais primitiva de costumes que detém e desaparecem com a renovação interior de cada um em sua evolução espiritual. Eles vão em sentido contrário ao perdão e ao amor pregado por Jesus. Daquele que se dispõe a se vingar sorrateiramente de um inimigo, ou sente ódio pela ofensa recebida, àquele que busca um confronto direto, certamente por ter vantagem de força superior, buscam e aceitam os agravos de seus débitos e acúmulo mais outros que atrasarão sua jornada evolutiva, além de criar um ciclo nefasto em torno de si, como um catalisador e amplificação das vibrações negativas. Então, vamos tentar exercitar algo mais puro, algo mais fácil, algo mais leve do que o ódio. Vamos tentar exercitar o amor. Mesmo que nós não canalizemos com aquela força para aquela pessoa. Mas ao fazermos uma prece para ela, pedirmos para Deus nos dar força de encarar aquela pessoa, aquele companheiro de trabalho que todo dia chega pelaquela porta e quando ele chega você já sente aquele arrepio desagradável. O que será que ele está passando? Como é que nós podemos ajudá-lo sem nos prejudicar? Se você pensa dessa forma, como é que nós podemos? Será que nós ajudando ele, nós não estamos nos ajudando? Nós estamos melhorando o ambiente de trabalho? Na nossa casa, se temos uma pessoa que nós, de certo modo, não batemos, né? Aquele irmãozinho que é cri-cri, que toda semana aprontam com a gente, por que ele é assim? Vamos ajudar, vamos esclarecer a ele alguma coisa, vamos tentar dar um pouco de luz que nós temos a ele, como nós recebemos. Então, fica aí o convite. Para mim também. Porque ninguém é perfeito. Né? E eu queria deixar com vocês, já que temos ainda 3 minutos. Conseguiu? Tá? Eu queria deixar com vocês um filmezinho pequeno, um trechozinho pequeno. Acho que vocês já devem conhecer. Né? Só teria que voltar para o início. Né?